O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Marta Moutinho Oliveira, Sónia Sapaz. E eu sou Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar no dia 25 de novembro, o dia em que o Conselho de Ministros vai aprovar mais medidas para o combate à Covid-19, numa altura em que os números crescem em Portugal e atingem proporções alarmantes na Europa. São José, começo por ti. Há várias medidas em cima da mesa. Já se percebeu que o Governo e a Comissão Europeia estão muito preocupados com o controle de fronteiras. A RTP já admite que o Governo possa prolongar as férias de Natal das crianças. Tu escreves hoje que vai voltar à obrigatoriedade de apresentar certificados nos restaurantes em qualquer altura do dia. Soaram mesmo as campainhas vermelhas? E como viste aquela tentativa de pacto de António Costa com os partidos para adotarem medidas até fevereiro, ou seja, até depois das eleições antecipadas? Bom, as medidas que nós hoje divulgamos é essa do regresso do certificado digital Covid, o tal passaporte Covid das pessoas que estão vacinadas ou que têm testes ativos, para os restaurantes e para os hotéis. No caso dos restaurantes não está fechado ainda, será fechado em Conselho de Ministros hoje, se é só ao fim de semana, como já vigorou no passado, ou se será todos os dias. Isso ainda não estava fechado. Há outras medidas fechadas, que é o uso de máscaras obrigatório em espaços fechados, e também há uma medida que tem a ver com o controle de fronteiras, e que essa é nova, que é a obrigatoriedade dos viajantes para Portugal de avião, que atravessem fronteiras aéreas, que façam o preenchimento eletrónico do cartão de identificação do passageiro, com os dados de onde é que vão ficar alojados, etc., que antes era feito em papel, até aqui assim era maioritariamente feito em papel. Alguns voos já tinham o sistema eletrónico, mas agora passa a ser obrigatório o sistema eletrónico para permitir um mais rápido processamento no sistema. Outra medida também que está em estudo é a adoção para grandes eventos, para além da vacinação, que os participantes façam testes para evitar contaminações, porque quem está vacinado apanha mesmo o vírus e transmite-o depois. Portanto, são medidas para tentar mitigar os contágios. Eu, das conversas que tive ontem, percebi-me que é expectável que o pico deste surto, desta quinta vaga em Portugal, seja no final de dezembro. Portanto, é expectável que até ao final de dezembro os números cresçam e, portanto, estas medidas têm a função de mitigar esse crescimento, não é? Pois, o mês de janeiro, o último janeiro já foi também muito complicado, não é? O último janeiro tivemos o pico a 28 de janeiro. Este ano prevê-se que o pico desta vaga seja no final de dezembro, 31 de dezembro, creio. Mas é evidente que, à partida, nada indica com os índices de vacinação que cheguemos a atingir os números brutais de janeiro, que foi no dia 28, mais 16 mil casos e mais de 300 mortos. Olha, e outra coisa, mas parece-te que há consenso entre governo e partidos para tomar estas medidas? Eu penso que estas medidas que vão ser adotadas são as que são consensuais, pelo menos com a maioria dos partidos parlamentares. Até porque nós vamos ter o Parlamento dissolvido e é complexo depois, durante a campanha, vir a haver aproveitamentos e contaminar o discurso eleitoral
com medidas de Covid para cá e medidas de Covid para lá, não é? Penso eu Sim, que há sim. essa tentativa de consensualização. Marta, na entrevista que hoje publicamos com o Ministro das Finanças, João Leão dá a entender que querem fazer tudo para proteger a retoma económica. É a economia que pode ditar o destino de Costa nestas eleições antecipadas, é isso? Mais uma vez, tudo se resume à economia? Acho que desta vez talvez não. Acho que a pandemia é um fator muito novo que aparece aqui, e que pode baralhar um bocadinho o jogo. Sendo que a economia tem um papel de facto importante e ao longo da pandemia, desde que ela começou, o governo fez sempre uma gestão deste binómio entre a economia e a saúde pública. A forma de proteger e dos cidadãos se sentirem confortáveis no uso do que fazem dos serviços. E, portanto, há aqui até porque a questão da saúde pública é muito importante porque ela é determinante para a confiança quando as pessoas vão a restaurantes, usam serviços na rua portanto, a economia pode ser afetada também por uma questão de saúde pública e, portanto, é bastante relevante. O que acontece aqui é que existe muita literatura que liga, de facto, alguns indicadores económicos aos resultados de eleições, nomeadamente a evolução do PIB e a evolução do desemprego. O governo tem falado muito da questão do desemprego e da forma como ele tem estado controlado, mesmo perante esta crise. O que mostra que o governo é sensível à forma como os indicadores vão evoluindo e a forma como isso depois pode influenciar até a campanha eleitoral. E ela vai acontecer numa altura, como a São José agora estava a dizer, o pico vai acontecer em dezembro, a campanha eleitoral vai acontecer numa altura em que estamos no pós-pico. Vamos ver como é que os indicadores que vão aparecer no mês de janeiro vão refletir a evolução da economia e como é que as coisas estão e de que forma é que isso vai afetar as eleições. Sim, os debates, por exemplo, os frente a frente, estão previstos para o início de janeiro, portanto é precisamente nessa altura, não é? É precisamente nessa altura. Eu acho que isso vai ser interessante ver como é que eles vão gerir essa informação na altura. Esta semana estamos também na fase final de campanha para as diretas do PSD. Rui Rio recusou frente a frente com Rangel, mas isso não impediu os dois concorrentes de trocarem mimos e acusações. Um acusa o outro de não estar preparado para ser primeiro-ministro, por exemplo, o outro acusa o adversário de querer ir ao colo de Costa. Afinal, o que é que nos elucidou esta campanha para as diretas? Eu acho que, apesar de tudo e apesar de não termos tido debates e da campanha ter sido muito mais curta do que o habitual, de não ter tido direito a tantas oportunidades dos candidatos explicarem as suas ideias, acho que, apesar de tudo, não era preciso os debates para se terem assumido as diferenças que há entre eles e para elucidar os, os eleitores do PSD, os militantes. Eu não estou a dizer que não devia ter havido debates, eu acho que é sempre saudável que eles existam, mas o que estou a dizer é que a campanha, ah, se eu fosse militante de um partido, teria sido suficiente para eu saber em quem votar. Eles mostraram que são muito diferentes em questões de estilo, não é? Um assumiu-se como com um estilo mais sóbrio, mais velho, mais ponderado, e outro com um pouco mais novo, mas sobretudo mais enérgico e mais aguerrido na forma de fazer oposição. Mostraram bem que cada um deles, se fosse eleito, faria oposição de maneira diferente. O Rio sempre a querer fazer parte da solução, como o que Paulo Rangel interpreta como ajudar à governação e ser bengala de António Costa, e o outro a fazer a crítica permanente, a apontar o dedo ao que está mal, a não deixar passar nada. Percebeu-se que os objetivos deles também, pelo menos os enumerados, são diferentes. Um pede maioria absoluta ou estável, outro pede ao partido que lhe dê condições para poder garantir a governabilidade, e isto seja sem linhas vermelhas, ele diz mesmo sem linhas vermelhas, isto seja, quer dizer que pode ser com o PS ou com o CDS, por exemplo. Hum, Foram muito diferentes no tipo de campanha que fizeram. Um foi para a estrada, andou a contactar os militantes, numa espécie de conversa permanente com o partido, e o outro falou mais, para o país, deu mais entrevistas, uma coisa que até não faz com muita
muita frequência. Portanto, eu acho que seria suficiente para mim, se fosse militante de um partido, para me decidir. Até porque, de facto, houve várias entrevistas e foram abordados vários temas, como a corrupção, questões de justiça, de sistema partidário, em que os candidatos tiveram a oportunidade de explicar o que propuseram. Depois, como eles já andam ambos nisto há mesmo muito tempo, hum, também não houve grandes novidades na realidade. São José, vamos a apostas. O que é que achas que vai acontecer nas diretas de sábado? Pela recente entrevista que Augusto Santos Silva deu ao Observador, já se percebeu que o candidato preferido do governo é mesmo Rui Rio. Bom, primeiro eu não faço apostas, muito menos em política. Era uma provocação, era para Sim, ver se tu tá bem. alinhavas. Depois eu acho que há uma grande incógnita sobre o que vai ser o resultado, porque embora Paulo Rangel esteja a recolher inúmeros apoios daquilo que tradicionalmente se chama nos partidos o aparelho partidário, e também aquilo que no PSD tradicionalmente se chama os barões, o facto é que em eleições diretas os militantes é que votam e, portanto, creio que não podemos, à partida, garantir quem é que ganha ou não ganha nas eleições de sábado. Quanto à entrevista de Santos Silva e da dedução de que o PS gostaria mais de um Rio, não sei, porque primeiro é evidente que à partida Rui Rio abriu o jogo e foi frontal em relação ao que será a sua estratégia de alianças e eventualmente de entendimentos, quer ganhe o PSD com minoria, quer ganhe o PS com minoria. Mas eu creio que Paulo Rangel tem direito nesta fase a não abrir o jogo, não é? Mas penso que um PSD liderado por Rangel que ganhe legislativas em minoria, o que fica em segundo lugar com o PS em minoria, terá todo o interesse e não deixará de ter disponibilidade para, nessa altura, assumir uma atitude reformista e entrar em acordos com o PS para conseguir levar a cabo reformas profundas que defende na sociedade portuguesa e que há questões em que tradicionalmente elas têm que acontecer com a participação de ambos os partidos. Portanto, eu acho que nesta altura quem serve mais ou serve menos é um pouco também aleatório, porque eu não sei se Rui Rio ganhando não apela mais a um eleitorado do centro, que potencialmente poderá votar mais no PS, caso Paulo Rangel vença e tenha um discurso mais radical que possa vir a colar o PSD ou a puxar o PSD um pouco mais para a direita. Portanto, eu acho que não está nada fechado, nem sequer em relação ao resultado, nem qual dos dois será melhor ou pior para os objetivos do PS, não sei. Sim. Sónia, esta quarta-feira ainda no PSD, Rui Rio deu uma entrevista à Renascença em que insiste que se for eleito nas diretas vai fazer uma coligação pré-eleitoral com o CDS. Embora saibamos que vários vice-presidentes já o desaconselharam a fazê-lo. O que é que tu achas que Rui Rio ganha com isto, com uma coligação pré-eleitoral com o CDS? Olha, eu nem tenho a certeza de que ele está a dizer uma coisa certa, porque na nossa entrevista, nós também lhe fizemos uma entrevista, ele explica que isso é um não assunto, porque o timing das coligações pré-eleitorais vai ter acabado antes do congresso do partido.
Portanto, o líder só fica mandatado para fazer coligações no dia 19 de dezembro e, na realidade, o prazo legal para apresentar coligações pré-eleitorais acaba no dia 15 de dezembro. Ele explica-nos isto na entrevista, portanto, de repente surgir a dizer que fará coligações pré-eleitorais, eu não sei em que condições. E também não sei realmente o que é que pode pretender ao dizê-lo, atendendo a que, se não ganhar as eleições, enfim, as coligações podem não existir, porque parece que não é uma coisa assim tão consensual dentro do PSD. Eu não sei também se ele o diz para ganhar alguma coisa, mas do ponto de vista da realidade política, parece-me, até pelas explicações que ele nos deu antes, que é um não assunto. De qualquer forma, o que eu acho que ele está a dar é um sinal de que talvez esteja a falar para um eleitorado ou para um militante que normalmente estaria mais propenso a apoiar Paulo Rangel, porque Paulo Rangel já foi do CDS, é mais para o lado direito do PSD do que Rio, que é um homem de centro, e portanto pode ser ali um pescar de olho a um eleitorado que sente que não tem lugar na candidatura do Rui Rio. Por outro lado, eu acho que Rui Rio também pode estar a tentar apanhar a falar para o país, porque não nos esqueçamos que ele está sempre a querer falar para o país, não para o partido. Ele está a tentar, se calhar, apanhar ali votos de um partido que está desfeito, que pode ter um resultado fraquíssimo, que está com uma liderança frágil e, portanto, ele está a tentar, se calhar, que as pessoas pensam: bom, não votamos no CDS, mas então votamos no PSD. Se estivessem juntos, isso seria mais fácil, não é? Era um exercício mais fácil de fazer. Portanto, acho que é um bocadinho a junção disto tudo, o tentar captar no PST o eleitor que podia votar em Rangel e no país aquele eleitorado do CDS que não sabe o que fazer, nomeadamente algum que saiu do CDS recente. Nós conhecemos os casos mais famosos, os casos dos deputados que vão sair do Parlamento, de outros ex-dirigentes que vão sair do partido, mas há de haver muitos descontentes anónimos e eu acho que Rui Rio está a falar para eles. Marta, por fim, esta quinta-feira o Orçamento Regional é votado e André Ventura do Chega sairá desautorizado. Este episódio não mostra como o Chega não chega a ser bem um partido. É só uma espécie de plataforma com um homem e um altifalante que é André Ventura, porque quando é preciso agir em bloco, ter uma estratégia, consertar posições, tudo parece se desmoronar. E até já vimos isso, por exemplo, nas autárquicas e nas dissidências que entretanto houve. Como é que vês agora o que está a acontecer nos Açores? A mim o que me parece é que ele próprio tem um pouco essa noção de que essa imagem já está um bocado colada tanto a ele como ao partido. Porque a primeira vez que ele falou quando ele anunciou que ia recomendar, aliás, ao deputado regional que votasse contra, ele foi relativamente cauteloso e já deixou alguma margem para que fosse possível cada um ficar na sua posição e o que agora está a acontecer pudesse acontecer e cada um manter o seu discurso. Ou seja, ele na altura disse que aquilo era uma recomendação, disse também que o deputado iria decidir ao abrigo da sua autonomia regional e, portanto, já deu ali algum espaço para que pudesse haver uma diferença entre a posição de cada um. O que ele queria, na verdade, vincar, e depois uma grande parte do discurso dele foi centrada nessa questão, era as diferenças do Chega face ao PSD a nível nacional. De facto, o grande teste parece-me que vai ser nas legislativas, porque André Ventura enquanto candidato presidencial, teve uma votação boa nas presidenciais, mas agora nas legislativas quem concorre é o partido e, portanto, vamos ver se ele consegue transferir uma votação, um resultado bom numa eleição que é centrada numa única pessoa, no caso ele,
para depois um resultado que pode dar origem a uma bancada no Parlamento, no caso de ele conseguir um resultado superior ao que hoje tem e que permite ter um deputado. Nos Açores, o que acaba por acontecer é um pouco até revelador, de facto, da fragilidade dos compromissos que ele assume, porque quando o acordo foi assinado de incidência parlamentar de apoio do Chega ao governo, a ideia que foi transmitida na altura foi que o acordo seria para a legislatura e só passou um ano desde que foram as eleições nos Açores e, portanto, já aconteceu isto apenas um ano depois. Isto torna os compromissos de André Ventura bastante frágeis e é isto. Para não dizer tudo muito pouco credível, não é? Pronto, exato. Bom, Ou confiável. Exatamente. Isso. Vamos então ao público notório desta semana. São José, começo por ti. Ora, pois eu tenho um número que até é capicua, 3.773, e esperemos que esta capicua seja da sorte e que os números da Covid comecem a baixar. Isto é o número de novos casos de ontem. E eu uso este número na sequência, volto ao assunto, na sequência da forma como começámos este podcast, para alertar às pessoas que nos ouvem, na sequência também do que escreveu a diretora adjunta do Público, Andréa Sanches, hoje em editorial, que as pessoas não se esqueçam de cumprir as regras básicas, de usar máscara o máximo possível, de manterem distanciamento físico o máximo possível, de lavarem as mãos, de terem cuidado, tomarem precauções, porque se isto continuar a crescer, como eu disse ao início, e se concretiza e verifica o pico desta nova vaga no final de dezembro, vamos ter um Natal e uma quadra natalícia e um ano novo muito complicados. Portanto, eu assinalo esta capicua, esperando que ela, ao ser capicua, que dê sorte ao país e que a situação comece a inverter-se. Também achei graça ao editorial da nossa Andréa, porque o que ela diz basicamente é que temos de voltar ao básico, não é? Há aquelas 4 ou 5 coisas que Costa estava sempre a referir: lavar as mãos, pôr a máscara, desinfetar, manter o distanciamento social, e foi o que nos safou na primeira vaga, que não foi só isso, obviamente, mas foi o que nos ajudou e também pode voltar a ajudar agora. Sónia, o teu público notório também tem a ver com a Covid? Não tem nada a ver com a Covid, tem mesmo a ver com política e é uma coisa que se passa no Parlamento, sobretudo nas redes sociais do Parlamento e na página oficial, na página da internet. É uma banda desenhada que se chama Fora de Lei, eu acho que vale a pena darem uma vista de olhos. Tem alguns debates mais importantes que aconteceram no Parlamento, mas sob a forma de banda desenhada, e eu acho que hoje é disponibilizada a segunda temporada, portanto é engraçado também por isso. E eu acho que vale a pena valorizar aqui este esforço que o Parlamento está a fazer para se aproximar das pessoas. Marta, e tu, pensaste em quê? Eu pensei numa frase que o Ministro das Finanças disse na entrevista que nos deu a nós e à Renascença, em que ele fala da rapidez com que pode apresentar o orçamento no caso de o PS vencer as eleições, e ele diz que o orçamento nesse caso será apresentado num tempo recorde, que pelas indicações que ele dá seria um tempo de 3 meses, ter um orçamento em 3 meses. E eu estive a ver os calendários e relativamente à comparação com o primeiro orçamento apresentado também por João Leão enquanto secretário de Estado do Orçamento, e há aqui alguma pressa de facto desta vez e um calendário mais apertado desta vez para apresentar, mas também há aqui uma vantagem que é o Governo neste momento já tem mais ou menos o orçamento feito, porque o orçamento que chumbou era o orçamento que o Governo queria apresentar e, portanto, é agarrar no mesmo e voltar a pôr. O meu público notório é uma frase da Ministra da Saúde, Marta Temido, em que, perante a notícia de que houve 400 médicos que saíram do Serviço Nacional de Saúde quando a pandemia baixou e foram para o privado. Confrontada com isso, ela diz que os profissionais de saúde em Portugal precisam ser mais resilientes
e esta afirmação os sindicatos não gostaram, e eu compreendo que tenham criticado, porque de algum modo até pode ser ofensiva para algumas dessas pessoas que não sabemos o que passaram durante realmente este tempo todo em que estiveram ao serviço do SNS. Bom, E isso originou, é curioso também, uma crítica de Paulo Rangel, ou seja, Paulo Rangel criticou Rui Rio por não ter criticado a ministra. Tem a sua graça também. Paulo Rangel sempre a fazer a marcação, não é? O Rio. Bom, ficamos por aqui. Na próxima semana estaremos de novo cá, sabendo já quem será o próximo presidente do PSD e esperando, como dizia a São José, que o número que a São José citou de novos casos, 3.700, seja o pico mais alto e que para a semana realmente estejamos em melhor posição. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Adeus. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.